Olá pessoal, meu nome é Rafael e neste vídeo eu vou dar 6 dicas para vocês estudarem todos os dias. E ao final do vídeo eu vou dar uma outra dica bônus também muito importante para complementar esse conteúdo. Então pessoal, o primeiro tópico aqui do vídeo é o objetivo. Para a pessoa começar a estudar, para a pessoa começar a levar o estudo a sério de maneira efetiva, ela tem que ter um objetivo muito claro em mente. Ela tem que o que? Ser movida pelos seus anseios, seus objetivos, os desejos mesmo das pessoas. Por exemplo, a pessoa ela deseja muito mudar de casa e para uma residência, para um bairro melhor. A pessoa deseja muito ir para um determinado país no exterior, mas ela nunca teve condições financeiras. Ou seja, a pessoa ela precisa ser movida por esses anseios, por essas vontades pessoais. E aqui eu vou citar um exemplo. Porque geralmente os jovens, quando eles começam a estudar inglês, na escola comum mesmo, na escola tradicional, geralmente eles não aprendem muito conteúdo. Porque além das metodologias serem ruins, atrasadas, o jovem não tem objetivo nenhum para com a língua inglesa. Então, de modo que o jovem dificilmente vai aprender a língua. Por exemplo, caso contrário, se ele fosse daqui um ano para o exterior, por exemplo, ele teria muita vontade de aprender a língua inglesa e assim tentaria aprender da melhor forma possível. Ou seja, quando você não tem objetivo para com os estudos, é muito difícil você se manter focado, se manter disciplinado. No caso de provas e concursos, quem geralmente obtém resultados são pessoas que têm aquele objetivo como único caminho. A pessoa tem um único caminho, no caso dos concursos, no caso de um vestibular, e não há outro caminho. Ou seja, a pessoa mais cedo ou mais tarde vai dar resultado, porque ela tem um objetivo claro em mente. O segundo ponto, pessoal, é a questão do hábito. No caso dos estudos ou quaisquer outras atividades, por exemplo, atividades físicas, a pessoa precisa criar hábito. Ela precisa aos poucos começar a fazer essa atividade, que devagarinho ela vai começando a pegar o jeito da coisa. Isso é para qualquer tipo de atividade. O estudo é a mesma coisa. Eu mesmo, pessoal, tinha certa dificuldade em estudar. O que me fez começar a adquirir o hábito do estudo foi começar a ter interesse por literatura de ficção. Então comecei a ler os clássicos, comecei a ter o hábito, caso da leitura, e coloquei ali como meta terminar os livros. Então aos poucos eu fui pegando o jeito devagar, ficando ali sentado, concentrado. Então é um período, é um processo de transição que a pessoa vai se adaptando. No caso de provas e concursos, a pessoa ela tem que começar diariamente a estudar, ficar de 30 minutos a 1 hora estudando. Isso depende de cada pessoa também. Pegar uma, no máximo 2 matérias por dia e treinando 30 minutos, 1 hora por dia. Então vai acostumando o cérebro com essa questão da rotina dos estudos. A pessoa vai animando também na questão de estudar quando ela vai compreendendo mais a matéria, entendendo mais os tópicos, fazendo questões e começando a acertar mais essas questões. Então aos poucos ela vai começando a animar. Quando você vê um pouco de resultado, você vai começando a se animar mais. Pessoal, esse terceiro tópico para mim é o mais importante, e geralmente pessoas que têm resultados são muito boas nesse tópico, que é a consistência. A pessoa precisa ter consistência para obter os resultados, neste caso dos estudos ou em quaisquer coisas da vida mesmo. Ter consistência significa que a pessoa vai dar continuidade na vida dela apesar de ter dificuldades, de aparecer problemas no meio do caminho, adversidades, enfim, esse tipo de situação. A pessoa mesmo com esses problemas vai se manter focada, neste caso, nos estudos. Exemplo, não é porque a pessoa foi reprovada que ela vai parar de estudar, ela vai desistir dos concursos. A pessoa que tem consistência, ela vai mudar de estratégia. Então ela vai para a próxima prova, ela vai estudar uma determinada matéria que ela tem mais dificuldades. Em outras, os tópicos que ela tem dificuldades, ela vai mudar
a metodologia de estudo e assim por diante. Uma pessoa consistente, ela vai continuar no caminho, mudando de estratégias para obter os resultados. Uma das principais características de pessoas que têm alta performance na vida é a consistência. Geralmente essas pessoas que têm resultados positivos na vida, elas têm esse tipo de comportamento. Isso aí é muito interessante de se analisar. Tem uma outra teoria, pessoal, muito interessante, uma teoria da probabilidade, que se chama a teoria dos grandes números. Essa teoria tem por base a pessoa fazer a mesma atividade durante determinado tempo. Com isso, ela não desistindo desse objetivo, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde vai dar resultado. Então, é a lei dos grandes números, é dar continuidade ao seu objetivo. Um outro tópico muito importante, pessoal, é ter referências da área. Ou seja, a pessoa, para ela se motivar, para ela dar andamento nos estudos, é muito importante ela ter pessoas que foram aprovadas, por exemplo, em determinado concurso que ela almeja. Então a pessoa vai de algum modo se espelhar nessas pessoas. Isso é muito importante. Tenha como referência os melhores da área. Então foque nessas pessoas. No caso, se você não tiver ninguém que você tenha um contato pessoal, físico mesmo, que você conheça, siga essas pessoas nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Tente trocar mensagens com essas pessoas, tente modelar o comportamento dessas pessoas. Estude a rotina delas, as ações que fizeram com que elas fossem aprovadas. Então fique muito atento ao comportamento dessas pessoas. E além disso, além desse entendimento comportamental, a pessoa tem que trazer para a realidade dela, porque cada um tem uma dada realidade e um histórico particular. Então, a pessoa precisa trazer para a realidade dela, não é apenas copiar o que as pessoas estão fazendo. É sempre sintetizar esses comportamentos e trazer para a sua realidade da melhor forma possível. Então, pessoal, o caminho para a pessoa ser aprovado em um concurso, por exemplo, é um caminho muito dificultoso. Ou seja, ela precisa munir de ferramentas, de mecanismos que facilitem a sua jornada. Então a pessoa precisa, ela necessita estar ali rodeada, se for possível, de pessoas com o mesmo objetivo dela. Então ela precisa estar em contato com esse tipo de gente. Se ela não tem um contato físico com essas pessoas, ela precisa ter um contato, por exemplo, dentro das redes sociais. É preciso estar em contato com pessoas com o mesmo objetivo. Há uma frase muito repetida dentro do pessoal que estuda o desenvolvimento pessoal, que é o seguinte: você é a média de mais ou menos 5 pessoas que você convive, ou seja, você geralmente tem uma mentalidade próxima dessas pessoas, e dependendo da motivação dos seus objetivos, você tem que pensar bem diferente dessas pessoas. Então, pessoal, estar em contato com pessoas que têm o mesmo objetivo é muito necessário, seja nas redes sociais ou mesmo fisicamente. Porque a pessoa vai trocar o quê? Ideias sobre as provas, sobre as disciplinas, sobre determinadas bancas examinadoras, analisar editais. Ou seja, é muito interessante e muito produtivo esse diálogo, essa troca com as pessoas com o mesmo objetivo. Agora vem a PNL, a Programação Neurolinguística. A PNL vai ajudar muito a você com seus objetivos. Você precisa programar o seu cérebro para acreditar nesses seus objetivos. O objetivo de uma pessoa passar no concurso público, muitas vezes a pessoa pensa que é o dinheiro, mas não é o dinheiro. O que move as pessoas são seus anseios, seus desejos e por aí vai. A pessoa, ela quer passar no concurso para fazer uma viagem para o exterior. Uma pessoa quer passar no concurso público para comprar uma casa num bairro melhor, etc. A finalidade não é o dinheiro. A finalidade são esses anseios, esses desejos pessoais que cada um tem à sua maneira. Então, para a gente programar o nosso cérebro, a gente vai precisar dar sinais para ele, no caso de nossos anseios, de nossos objetivos.
Uma das maneiras mais interessantes de programar o cérebro é através de imagem. As pessoas estão fazendo isso, para quem é mais atento, é claro. Então as pessoas têm seus desejos, seus anseios em mente. Então é muito interessante a pessoa imprimir uma imagem com o seu objetivo ou seus objetivos. Por exemplo, se a pessoa deseja ir para um país no exterior que ela nunca foi, porque ela não teve condição, ela vai imprimir essa imagem e colocar no seu quarto. Há pessoas também que estão fazendo como se fosse quadro, ou seja, é necessário programar a sua mente diariamente para com esse objetivo. É necessário caminhar junto com esse objetivo, memorizar esse objetivo, focar nisso e programar o cérebro diariamente. Agora eu vou falar da dica bônus que eu falei lá no início do vídeo. Então, falei neste vídeo sobre dicas de como a pessoa estudar diariamente, metodologias, rotinas, consistência e etc. E não adianta a pessoa estudar direitinho, fazer resumos, simulados, mapas mentais e não tiver um bom método de memorização, pessoal. Não adianta apenas você ter essas metodologias e não saber como memorizá-las. E a gente não aprende isso na escola. A gente passa todo o tempo na escola, anos na escola, e a gente não aprende a memorização. Então eu vou deixar aqui para vocês no link abaixo aqui na descrição um vídeo sobre memorização. Acredito que vocês vão gostar bastante, que é uma coisa bem interessante, inovadora. Então clique no link da descrição para vocês se surpreenderem com essa questão da memorização. Um abraço e até a próxima.